seja exterior ou interiormente, seja no espaço ou no tempo. Quanto mais longe penetrarmos o desconhecido, mais vasto e mais maravilhoso ele se torna. Charles A. Lindbergh. Desde o início da criação da humanidade, as pessoas sempre olharam para as estrelas imaginando as maravilhas que lá poderiam ser encontradas. Com o desenvolvimento das ciências e da tecnologia, nós finalmente temos algumas respostas. Aprendemos sobre nossos planetas vizinhos que giram em torno do Sol, assim como a Terra. Encontramos nebulosas cósmicas de beleza extraordinária, estrelas que explodem em supernovas. Será que a humanidade está pronta para a maior descoberta de todas? Com nossos instrumentos, satélites e naves espaciais cada vez mais avançados, estamos descobrindo mais e mais planetas distantes. Existe outro planeta Terra nas profundezas do espaço? Será que existe vida alienígena? As respostas estão lá, no nosso universo. O universo, imagens reais de outros mundos. A Terra, nosso lindo planeta azul, nosso lar. 7 bilhões de pessoas vivem aqui, no mar, na terra, nas montanhas e nas grandes cidades. Nós evoluímos passando dos homens das cavernas até a sociedade da informação. A ciência está explorando todos os aspectos da natureza, seja no nosso planeta ou para além dele. Enormes arquivos de dados foram criados, fornecendo respostas a muitas perguntas. Passamos por um longo caminho desde o começo da era espacial, quando os primeiros satélites foram lançados e o homem pisou na Lua. Nossas sondas visitaram todos os planetas do Sistema Solar e forneceram muitos dados. Agora nós temos um bom entendimento de como nosso sistema funciona nesse universo. Existem 8 planetas maiores. Mercúrio, que é o mais próximo do Sol e muito estéril. Vênus, com a atmosfera mais grossa e vulcões ferozes. A Terra, o único planeta conhecido por ter vida. E Marte, o planeta vermelho, um vizinho que tem recebido muitos visitantes feitos pelo homem. Mais longe está Júpiter, um gigante feito de gás com mais de 60 luas. Saturno, com seu poderoso sistema de anéis. E finalmente Urano e Netuno, os gigantes do gelo. Para além deles, existem enormes campos de asteroides e alguns planetas anões, como Plutão e Eris. Todos esses corpos celestiais giram em torno do Sol. Ele é o centro do nosso sistema solar. É também a maior força dele. Sem o Sol, a vida na Terra jamais seria possível. Basicamente, o Sol é um reator gigante de energia que produz radiação e luz. A fim de poder olhar para o Sol a olho nu, primeiro temos que reduzir sua luminosidade em 98%. Agora estamos olhando para a superfície pulsante. A temperatura aqui é de mais de 1.600.000 graus Celsius. As áreas mais escuras são as manchas solares. São crateras de plasma do tamanho da Terra, onde as temperaturas são mais baixas. As áreas mais luminosas, por outro lado, são explosões solares. Lá o plasma chega a temperaturas de mais de 5 milhões de graus Celsius. Essas explosões podem causar ondulações que parecem as de um lago terrestre, quando na verdade as ondas têm mais de 3.000 metros de altura e se movimentam a mais de 160.000 quilômetros por hora. Mas as temperaturas mais altas são encontradas no centro do Sol, ultrapassando 16 milhões de graus Celsius, porque aqui o hidrogênio é constantemente fundido em hélio. Através desse processo de fusão nuclear, o Sol libera energia equivalente a milhões de bombas atômicas a todo segundo. Uma boa parte dessa energia é liberada na forma de fótons. Esses fótons são lançados em torno do centro na velocidade da luz, mas eles colidem tão frequentemente com matérias que levam milhares de anos para escapar para o espaço aberto. De lá, eles só precisam de cerca de 8 minutos para percorrer os 160 milhões de quilômetros até a Terra e chegam aqui, como chamamos de luz do Sol. Mas o Sol não apenas nos fornece luz. Ele é responsável por 99% do consumo de energia da Terra. Em toda a história da humanidade, nós produzimos menos energia do que o Sol manda em um segundo. E isso lança a pergunta: como um objeto tão poderoso foi criado? A resposta é: ele nasceu de uma nuvem de gás e poeira cósmica. Esses grandes acúmulos de matéria podem ser encontrados por todo o universo e são chamados de nebulosas. Essas nebulosas vêm em muitas formas e tamanhos, e muitas delas são de uma beleza extraordinária. Por exemplo, há a nebulosa Cabeça de Cavalo, que parece um garanhão saindo de uma névoa rosa. Há a nebulosa Cabeça de Bruxa, que ferozmente encara o espaço com olhos feitos de estrelas gigantes.
ou a nebulosa da chama, que parece um inferno muito alto, a milhões de quilômetros. Agora estamos observando a nebulosa Carina. Aqui, a estrela gigantesca Eta Carinae é a estrela-mãe de várias estrelas bebês. Eta Carinae tem uma massa 100 vezes maior que no nosso Sol. A poeira interestelar que compõe essa nebulosa consiste em cristais, substâncias amorfas e cadeias moleculares. Essa matéria é explodida pelas emissões de radiação da Eta Carinae. As partículas são afastadas em velocidades diferentes, dependendo da densidade. O resultado são formas caóticas de uma beleza fascinante. Surgem muitas formas diferentes, sendo muito comuns tubos em forma de dedo. Aqui temos um bom exemplo do chamado os pilares da criação. O que é bem apropriado, porque em cada um desses dedos nascem novas estrelas. A matéria aqui é muito densa, comprimida por radiação solar e gravidade. Às vezes a pressão fica tão alta que desencadeia uma explosão atômica. E nasce uma nova estrela. Na mesma hora, ocorre uma grande erupção de radiação solar que se desenvolve em uma onda de choque. Na nebulosa da Águia, conseguimos ver essa onda de choque no contorno luminoso no topo da formação. Essa onda de choque age como um ariete que comprime e incendeia a matéria, continuando o processo de nascimento de uma estrela. Em alguns casos, a massa coletada não é grande o suficiente e o jovem Sol não consegue manter a reação nuclear em funcionamento. O resultado é um anão marrom, um corpo astral entre um Sol e um grande planeta. Mas se o nascimento der certo, outra reação em cadeia é acionada, uma que vai levar posteriormente à criação da vida. A gravidade do Sol recém-nascido mantém a matéria em torno dele em movimento. As porções de nebulosas próximas são puxadas, começando uma espiral em volta do Sol. Um disco protoplanetário é formado. Como a matéria gira, tem início um processo de acreção. É um efeito da gravidade zero que leva partículas a se unirem. Assim, massas maiores de materiais começam a se formar. À medida que elas vão ficando maiores, se tornam asteroides. Guiados pela atração gravitacional do Sol, os asteroides se movimentam muito rápido. Eles batem uns nos outros repetidas vezes, resultando em massas de pedra ainda maiores. Às vezes, alguns crescem o bastante para ter uma força gravitacional significativa e assim captam mais e mais material. Com o tempo, esse processo os leva a se tornarem planetas. Alguns desses planetas desenvolvem até mesmo uma atmosfera ao coletar partículas de gás que param pelo espaço que os cerca. A nossa Terra foi formada desse mesmo jeito. Depois que um núcleo foi formado com materiais do disco protoplanetário do nosso Sol, a jovem Terra foi constantemente bombardeada por asteroides e outros corpos celestiais. Nessa época, a Terra era muito mais próxima do Sol e era muito, muito quente. A superfície era feita de um grande oceano de lava. Não existia uma crosta sólida, nem terra, nem mesmo água. Só calor, lava e fogo. Os cometas continuavam a colidir com essa superfície, elevando a temperatura a cada choque. Finalmente, o jovem planeta sofreu uma grande colisão com algo enorme. Outro planeta que se formava. O impacto foi tão severo que arrancou uma parte do manto da Terra. Os detritos formaram um anel ao redor da Terra. De novo, através do processo de acreção, essa pedrinha formou a Lua ao longo de milhões de anos. A Terra, por outro lado, entrou num processo feroz de rotação com esse impacto horrendo. Girava tão rápido que um dia durava 6 horas. Após centenas de milhões de anos, gradualmente foi desacelerando de novo. Além disso, o conteúdo do disco protoplanetário do Sol foi se esgotando, tendo formado os outros planetas e luas. Consequentemente, o bombardeamento astral diminuiu e a superfície pôde se refrescar. Isso levou à formação de uma crosta sólida de pedra. Ainda havia erupções vulcânicas frequentes. Elas cuspiam lava e gases, e a Terra passou por muitas mudanças. Enormes meteoros de gelo trouxeram água das profundezas do espaço, formando os primeiros oceanos. Com o tempo, uma atmosfera foi criada. A água vaporizada era condensada e voltava à superfície na forma de chuva.
Um ciclo hidrológico entrou em ação e, nos milhões de anos subsequentes, evaporação e chuvas erodiram a superfície rochosa da Terra. O primeiro supercontinente da Terra se separou várias vezes e, devagar, massas de terra tomaram a forma dos continentes como conhecemos hoje. E lá estava a Terra, tal como conhecemos hoje, junto com sua companheira silenciosa, a Lua. Sendo o corpo astral mais próximo da Terra, a Lua alimentou a imaginação do homem por milênios. A ideia de alienígenas na Lua foi traduzida através de pinturas, músicas e da literatura. Até mesmo alguns dos primeiros filmes mudos retrataram a vida na Lua. Mas quando os primeiros homens pisaram na Lua em 1969, foi corretamente previsto que os astronautas não encontrariam um povo lunar. Mesmo assim, a Lua continua sendo fascinante. A companheira da Terra é a quinta maior lua do nosso sistema solar. Ela precisa de 4 semanas para orbitar uma volta na Terra, um fato que é percebido na linguagem do dia a dia. Em inglês, a palavra mês, month, é um derivado de lua, moon. Por meio de sua atração gravitacional, a Lua é responsável pelo fluxo e refluxo dos oceanos terrestres. Ela influencia até a navegação e o comportamento de desova de algumas espécies de peixe e insetos. Até onde podemos observar, a Lua continua um pouco entediante por ser completamente coberta de poeira cinza. A camada de poeira é produzida por impactos de meteoros. Devido à falta de uma atmosfera, eles colidem com a superfície da Lua sem qualquer amortecimento e são pulverizados no processo. A poeira lunar produzida assim se parece com areia, ou cientificamente falando, regolito. Apesar da falta de água, nós ainda agrupamos a superfície da Lua em áreas de rochas e mares. E isso vem das crenças antigas de que as áreas escuras da Lua continham água. Hoje sabemos que esses mares são, na verdade, bacias de lava solidificada. Nos primórdios da Lua, seu núcleo ainda estava derretido. Asteroides pesados rompem a crosta e as crateras de impacto se enchem de lava. O mais curioso é que a Lua ainda hoje é geologicamente ativa. Na verdade, terremotos lunares ocorrem até 10 vezes por dia. A maioria é moderada, mas alguns atingem até o nível 5 na escala Richter. Felizmente, as pedras aqui em cima parecem não ligar. Mesmo faltando variedade na paisagem lunar, a vista daqui continua linda. Nosso planeta azul ergue-se majestoso e também se tem uma visão perfeita das estrelas, sem nenhuma atmosfera ou poluição de luz atrapalhando a visão, como acontece na Terra. Pela mesma razão, cientistas lançaram telescópios gigantescos na órbita da Terra. Eles complementam de uma maneira maravilhosa a exploração das profundezas do espaço, nos dando respostas sobre a criação do universo. Ainda, eles capturam imagens impressionantes das nebulosas estelares. Um bom exemplo é essa foto da nebulosa da América do Norte, que revela a semelhança da formação com o continente norte-americano. As câmeras também conseguem registrar luz que é invisível aos olhos humanos. Com infravermelho, por exemplo, essa nebulosa é completamente diferente, mas não menos fascinante. Uma experiência visual bem diferente é dada pela nuvem Ho-Ophiuchi, que é a fábrica de estrelas mais próxima da Terra. Os 300 sóis que encontramos aqui têm uma idade média de 300 mil anos. São como bebês do ponto de vista de uma estrela. Afinal, as estrelas mais antigas têm mais de 12 bilhões de anos. As Pleiades, também conhecidas como as Sete Irmãs, são vistas da Terra, o que faz delas objeto de muitas histórias sagradas e lendas antigas. Esses sóis foram criados quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, há cerca de 100 milhões de anos. Alguns especialistas acreditam que o nosso Sol também nasceu em uma região de formação de estrelas densa como as Pleiades e mudou para a posição atual ao longo de milhões de anos. Toda essa informação pode ser deduzida a partir das possibilidades atuais para examinar o incrível mecanismo que é o espaço. Os astrônomos antigos não tinham esse luxo. No começo, tinham que usar o olho nu para entender os diferentes objetos estelares. Um dos mais brilhantes no céu noturno era Júpiter. Portanto, os romanos batizaram o planeta com o nome de seu principal deus. Com a invenção e melhoria dos telescópios, a visibilidade foi ficando mais clara. Hoje, especialmente graças às sondas espaciais humanas, como a Voyager, temos um bom entendimento desse que é o maior planeta do nosso sistema solar. Os babilônios chamavam Júpiter de estrela-rei. De fato, ele impera sobre seu próprio reino. Com suas 63 luas, algumas do tamanho de planetas, ele pode ser quase descrito como um sistema solar.
Quando olhamos mais de perto esse planeta, a primeira coisa que notamos são as formações de nuvens coloridas. Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que ele é quase que exclusivamente formado por gás. Em 1995, a nave espacial Galileu lançou uma sonda nessas nuvens. Na descida, ela registrou ventos violentos e uma grande pressão crescente. Depois de mergulhar apenas 160 quilômetros, a pressão ficou alta a ponto de quebrar a sonda. Mais embaixo, não tem muito mais para ser visto. À medida que a temperatura aumenta, os gases atmosféricos se tornam liquefeitos, sem uma transição visível. Isso significa que Júpiter não tem uma superfície definida na qual poderíamos aterrissar. Um aspecto externo bem distinto da atmosfera de Júpiter é a grande mancha vermelha, um redemoinho gigantesco com posição fixa. Seu diâmetro é 3 vezes maior que o da Terra e ele não parece desanimar. Afinal, sua existência já havia sido registrada em 1664. Todos os 4 planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são gigantes gasosos e possuem muitas semelhanças, como a falta de superfície. Porém, Saturno é muito interessante. Ele é acompanhado por um grande sistema de anéis. Saturno é o 6º planeta do nosso sistema solar. Mesmo que esteja a quase 1,6 bilhões de quilômetros de distância, ele é visível a olho nu no céu à noite. E isso é devido ao seu enorme tamanho. Mais de 700 planetas do tamanho da Terra caberiam nele. O distinto sistema de anéis de Saturno também é gigantesco. Mesmo usando o mais simples dos telescópios, ele pode ser visto da Terra. Mas de que são feitos esses anéis? Quando nos aproximamos, podemos distinguir milhares de anéis bem definidos. E acontece que eles não são tão sólidos como a princípio parecem ser. Na verdade, eles são feitos de asteroides que circulam ao redor do planeta. É uma gama de compostos variados de diferentes tamanhos de partículas de poeira com cerca de até 10 metros de largura. Algumas das luas menores de Saturno passam através dos anéis. Essas luas são chamadas luas pastoras, porque suas órbitas garantem que os anéis sejam mantidos em perfeita ordem, numa forma que existe há milhões de anos. Mesmo que o sistema de anéis de Saturno se destaque, os outros 3 gigantes gasosos do nosso sistema solar também possuem anéis. Porém, os de Júpiter, Urano e Netuno não são tão visíveis. Eles são compostos de partículas muito pequenas, como fumaça de cigarro misturada com alguns grãos de areia. Enquanto Saturno e Júpiter não se confundem facilmente, Urano e Netuno se parecem bastante. Eles são os mais distantes do Sol, então não recebem muito sol e energia. É por isso que pertencem à subclasse dos gigantes do gelo. Urano é o mais gelado dos dois, mesmo que não esteja tão longe quanto Netuno. É que nele falta algum tipo de fonte de calor interno, sendo uma exceção no nosso sistema solar. Cientistas acreditam que isso tem a ver com uma grande colisão que Urano sofreu no passado. Prova disso é o fato de o eixo de Urano ser muito inclinado. Visto da Terra, olhamos para ele quase que de cima. Netuno tem uma fonte de energia interna e por isso revela muito mais os efeitos de temperatura. Nas camadas mais elevadas da atmosfera, vemos nuvens gigantes de milhares de quilômetros de largura, que formam listras devido à alta velocidade de rotação do planeta. Nos polos temos as auroras, luzes nórdicas que parecem ser mais complexas do que as da Terra. Esse fenômeno ocorre quando partículas ativas dos ventos solares penetram a atmosfera. As auroras de Júpiter são ainda maiores. E isso não é nenhuma surpresa, pois o planeta é quase grande demais para ser de verdade. Se tivesse juntado mais massa durante sua criação, poderia ter se tornado um Sol. Nesse caso, nosso sistema solar teria 2 sóis. E por mais que isso pareça estranho, nosso universo tem muitos sistemas com mais de uma única estrela central. Na nebulosa de Orion, encontramos 4 sóis muito próximos uns dos outros. Além disso, estão dentre os maiores sóis do cosmos, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Sua grande força gerou a criação de milhares de jovens estrelas pela vizinhança. Muitos desses sóis recém-nascidos são rodeados por discos protoplanetários onde a matéria se configura como asteroides, luas e planetas. Quem sabe, um dia, um desses planetas abrigue vida inteligente. Nosso universo vasto e poderoso oferece possibilidades infinitas. Novos mundos são criados numa escala literalmente astronômica. Nebulosas como Orion cobrem distâncias de centenas de anos-luz, produzindo milhares de novos sóis. Mas tudo que tem um começo também tem um fim. Não há apenas o nascimento e a criação em escalas complicadíssimas, mas também caos e destruição da mesma magnitude. Mesmo objetos muito poderosos como um Sol têm que morrer um dia.
Mas quando se forem, deixarão para trás lugares com novos conceitos e paisagens incríveis. A constelação de Touro é lar de um dos objetos mais estudados do espaço visível, a nebulosa do Caranguejo. Sua estrutura rasgada e franzida faz com que essa nebulosa pareça uma explosão de estrelas parada no tempo. Antigos astrônomos chineses puderam testemunhar o evento real. No ano de 1054 depois de Cristo, a explosão foi descrita como tão luminosa que podia ser vista durante o dia na Terra. Nos 1000 anos que se sucederam, o núcleo remanescente do Sol Caranguejo se transformou em uma estrela de nêutrons extremamente densa. Uma visão ainda mais estranha é fornecida pela nebulosa de Helix. Aqui, o resultado de uma supernova parece um olho gigante. Essa semelhança se torna mais óbvia no modo infravermelho. Esse aspecto inquietante é mais que adequado para os eventos fatais que aconteceram lá. Quando o Sol explodiu, todos os planetas e luas daquele sistema solar foram destruídos por forças gravitacionais ou queimados pelo enorme Sol em expansão. Porém, alguns cometas sobreviveram e ainda fazem seu caminho por esses escombros galácticos. Mesmo que saibamos muito sobre esses sistemas distantes, ainda é questionável se a humanidade um dia chegará neles, considerando que mesmo que pudéssemos viajar à velocidade da luz, levaríamos milhares de anos para chegar lá. Por enquanto, devemos nos concentrar nos objetos astrais da nossa vizinhança. Os cientistas têm estado muito ocupados por aqui. O primeiro planeta que recebeu uma visita feita pelo homem foi Vênus. A sonda espacial Mariner 2 voou em dezembro de 1962. Vênus é o segundo objeto mais brilhante no nosso céu noturno logo após a Lua. Às vezes dá até para vê-lo durante o dia. A razão é a atmosfera densa e refletora de luz de Vênus, combinado com sua proximidade da Terra. Além de ser nosso vizinho mais próximo, Vênus é chamado até mesmo de planeta irmão da Terra. Isso porque os dois têm aproximadamente o mesmo tamanho, densidade e massa. Da mesma forma, a força gravitacional de Vênus é quase 90% da nossa. Mas, apesar dessas semelhanças, existem diferenças fundamentais que excluem qualquer possibilidade de Vênus ser um destino de férias. A barreira número 1 é a atmosfera de Vênus. Formada quase que exclusivamente de dióxido de carbono, ela é tóxica para nós. Ainda pior é o calor. A temperatura em Vênus pode chegar a mais de 400 graus Celsius, fazendo dele o planeta mais quente do sistema solar, fora uma pressão de ar na superfície muito alta. As primeiras sondas russas a chegarem aqui nos anos 60 foram literalmente destruídas por essa pressão atmosférica. Porém, com a tecnologia certa, seria possível aterrissar um astromóvel em Vênus. Olhando aqui para baixo, podemos ter uma ideia do que deve ser o inferno. Nuvens sulfúricas, chuva ácida e vulcões ativos estão na lista das atrações locais. Além disso, as nuvens pesadas são abaladas por trovões e relâmpagos. A superfície é decorada com enormes vulcões. Entre eles está Maat Mons, um gigante de 8 quilômetros, maior que os outros vulcões venusianos. Num total, são mais de 50 mil. Outra característica diferente de Vênus são canais de lava de tamanhos incríveis. Um deles até compete com o Nilo, o maior rio da Terra. É chamado Rio der Fossa e mede quase 7.000 quilômetros de comprimento. Mesmo Vênus sendo nosso vizinho mais próximo, o planeta extraterrestre mais bem explorado é Marte. Faz sentido, já que seria muito mais adequado aos visitantes humanos. Atualmente, cientistas estão à espera de uma missão tripulada ao planeta vermelho nos anos 30 a 40 desse século. Então, o que sabemos até agora? Marte é um corpo rochoso como a Terra, mas tem apenas metade do diâmetro do nosso planeta, o que faz dele o segundo menor planeta do nosso sistema solar. Sua cor vermelha vem das altas quantidades de óxido de ferro, também conhecidas como ferrugem, que está espalhado por todo o planeta e a atmosfera. O ar aqui consiste em dióxido de carbono e é muito fino, então Marte não pode estocar muito do calor do Sol. Próximo ao Equador, as temperaturas ficam a cerca de 0 graus Celsius durante o dia. À noite, ela cai para muito mais frio, 85 graus negativos. Para explorar essas condições em detalhes, o homem tem enviado uma série de astromóveis. Além de dados ambientais, eles têm captado paisagens muito belas. No verão, as calotas polares feitas de gelo derretem, permitindo a formação de diferentes nuvens cirrus.
Nós podemos até mesmo vê-las no céu daqui. Na primavera, as tempestades são comuns. Elas varrem grandes quantidades de poeira de Marte. Com ventos de até 400 km por hora, boa parte da superfície é lançada sob um céu de poeira. Às vezes, há até mesmo pequenos ciclones, chamados redemoinhos. As paisagens de Marte oferecem mais variedade. No norte, mais frio, encontramos planícies baixas, que são amplamente cobertas de poeira. O hemisfério sul tem formações geologicamente mais velhas e mais crateras. A maior cratera de Marte se chama Hellas Planitia. Sua bacia tem diâmetro de 2.000 quilômetros e sua parte inferior é o ponto mais baixo de todo o planeta. Paralelo ao Equador estão os Vales Marineris. Esses vales marinheiros são a maior cadeia de cânions do nosso sistema solar. Se estendem por mais de 4.000 quilômetros e têm até 700 quilômetros de largura. Na parte ocidental, eles se desenvolvem num sistema de labirintos de vales chamados Noctis Labyrinthus, o labirinto da noite. Falando em grandes proporções, Marte tem pelo menos mais 2 registros. Um deles é o vulcão com a base de área mais ampla, um gigante chamado Alba Patera. Em relação aos seus 1.600 quilômetros de diâmetro e sua altura de 6 quilômetros, não é muito impressionante. Mas Marte também tem o Monte Olimpo. Atingindo 25 quilômetros de altura, é a maior elevação de todo o nosso sistema solar. Além da Terra, Marte é de longe o planeta mais explorado e pesquisado pelo homem. Nós sabemos que Marte deve ter tido uma atmosfera muito mais densa há milhões de anos e provavelmente teve água líquida em sua superfície. Nessa época, ele oferecia condições muito melhores para a criação da vida. Isso mudou quando a atmosfera foi dizimada por ventos solares. Ainda assim, no gelo de suas calotas polares, poderia haver vida primitiva na forma de bactérias ou micróbios. Afinal, tal vida tem sido encontrada no gelo perpétuo dos nossos próprios polos. Enquanto a chance de vida em Marte deve ter sido melhor no passado, ela pode ser bem pior, como a de Mercúrio, por exemplo. As coisas são muito hostis por lá. Mercúrio é o último planeta do tipo da Terra no nosso sistema solar. Na verdade, além de ter um corpo rochoso como a Terra, não tem muitas outras propriedades terrestres. Visualmente, esse planeta se parece com a Lua. É uma boa comparação, já que Mercúrio é o menor planeta regular no nosso sistema solar. E assim como a Lua, Mercúrio não tem nenhuma atmosfera, o que fica evidente vendo sua superfície repleta de crateras. Daqui, tais crateras parecem inocentes pegadas na areia. Mas ao se aproximar, elas revelam seu tamanho real. São gigantescas. A maior delas é conhecida como a Bacia Caloris. Ela tem diâmetro de mais de 1.600 quilômetros. Isso significa que deve ter sido causada pelo impacto de um corpo astral de quase 100 quilômetros de largura. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Por causa da sua proximidade, a metade virada para o Sol é aquecida a temperaturas extremas, chegando a 400 graus Celsius. No lado escuro, do outro lado do planeta, as temperaturas chegam a 170 graus negativos. Essas condições fazem de Mercúrio o planeta com a maior gama de variação de temperatura. Os ciclos do dia são igualmente extremos. Devido à excêntrica rotação de Mercúrio em torno do Sol, uma noite em Mercúrio dura 175 dias da Terra. Em Mercúrio, estamos quase no centro de nosso sistema solar. Enquanto muitos dados foram coletados sobre os planetas e o Sol, os confins do nosso universo ainda guardam muitos segredos. Depois de Netuno, está o cinturão de Kuiper, um vasto campo de asteroides. É o lar de mais de 70 mil objetos com tamanhos de quase 100 quilômetros. Esses objetos são como sobras da criação do nosso sistema solar, materiais que não foram incluídos na formação dos nossos planetas. Alguns desses objetos ainda ganharam certa massa respeitável. O mais conhecido é Plutão. Identificado nos anos 30, foi o primeiro planeta anão descoberto. E em 1978, seu companheiro, Caronte, foi encontrado. Os dois giram um ao redor do outro, como se estivessem dançando uma pequena valsa pelo espaço. Perto do começo do segundo milênio, mais e mais planetas anões foram descobertos. O maior deles é Eris. Tem quase um quinto do tamanho da nossa Lua e sua superfície brilhosa é feita de gelo de metano.
Assim como seus equivalentes adultos, todos os planetas anões foram batizados segundo divindades terrestres. Makemake é um deus da Polinésia, Sedna é o deus do mar para os esquimós e Haumea é a deusa havaiana do nascimento. Mesmo assim, todos são pouco mais que asteroides, estando à deriva no espaço frio e escuro. As verdadeiras maravilhas ficam fora das fronteiras do nosso sistema solar. Afinal, nosso Sol é apenas uma estrela entre cerca de 400 bilhões na nossa galáxia, a Via Láctea. Cálculos recentes têm chegado à conclusão de que pelo menos metade desses sóis poderia ter um ou mais planetas do tamanho da Terra. Então vamos observar mais de perto a estrutura da nossa galáxia. Da Terra podemos ver partes da Via Láctea a olho nu. Ela é composta pela luz de milhões de estrelas distantes, posicionadas numa estrutura em forma de disco. Já que estamos olhando para ela de dentro, ela parece mais um monte de névoa no céu. Vista de fora, dois poderosos braços espirais definem a aparência da nossa galáxia. Esses braços são ocupados por estrelas particularmente brilhosas. As áreas escuras do meio não são vazias, mas os sóis ali são menos poderosos. Nosso próprio sistema solar fica bem distante do centro da nossa galáxia, dentro do braço de Órion. Ao todo, a Via Láctea tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. Então, mesmo que pudéssemos viajar rápido como a luz, a mais de 1 bilhão de quilômetros por hora, levaríamos 100 mil anos para ir de um lado ao outro. Com isso, fica a pergunta: como uma formação tão grande consegue ser mantida em harmonia? As formas espirais e centros brilhosos da maioria das galáxias dão uma pista para tal explicação. Todos esses sistemas solares individuais giram em torno de um ponto central de gravidade. Mas que força no universo poderia ter essa imensa gravidade? A resposta poderia ter chocado astrônomos há apenas 50 anos. Se trata do buraco negro. Era considerado ficção científica, mas esses monstros existem. Basicamente, eles são estrelas que implodiram da pressão de sua própria gravidade. Isso causou uma reação em cadeia, que puxa mais e mais matéria para o centro do buraco negro. Com isso, ela se torna mais e mais densa. Consequentemente, a massa e a gravidade continuam a aumentar, e o buraco negro vai ficando cada vez mais poderoso. As estrelas do centro brilhante da maioria das galáxias são arremessadas para o buraco negro como ioiôs, viajando a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Buracos negros parecem pavorosos por um lado, porque incansavelmente destroem tudo que aparece no caminho. Mas a maioria dos sóis, planetas e luas estão a uma distância segura e não correm risco de ser sugados. Em vez disso, os buracos negros são a peça central para todos eles, determinando a forma e o tamanho das diferentes galáxias. Uma formação como essa não existiria sem um buraco negro, e nós perderíamos alguns dos exemplos mais interessantes de beleza natural. Como a galáxia Messier 74, por exemplo. É uma galáxia em forma de espiral clássico, não diferente da nossa. No entanto, os braços da M74 são decorados com áreas brilhantes cor-de-rosa. São nuvens de gases, iluminadas pela luz ultravioleta de estrelas novas. Muito mais assimétrica é a aparência da Messier 66, a maior galáxia do Trio do Leão. Ela parece deslocada devido às forças gravitacionais de seus dois irmãos mais próximos. As galáxias ficam à deriva pelo espaço, o que possibilita composições excepcionais. Por exemplo, o par de galáxias conhecido como ARP 273. Cientistas supõem que a menor galáxia passou totalmente pela maior e, como resultado, criou uma forma que nos lembra uma rosa. Em alguns bilhões de anos, nossa própria galáxia pode colidir com a nossa vizinha Andrômeda. Algo semelhante aconteceu com as galáxias Antennae. Essas duas galáxias se fundiram quando colidiram uma com a outra, e as forças resultantes geraram bilhões de novos sóis. E quem sabe, num desses jovens sistemas solares pode surgir vida? Ou será que já existe em algum lugar? Quem sabe perto de nós? O que é garantido é que nossos planetas locais não têm as melhores condições. Mercúrio não tem atmosfera. Ele é quente demais de um lado e frio demais do outro. Vênus não tem água na superfície, porque ela evapora no calor da atmosfera esmagadora. A atmosfera de Marte, por outro lado, é muito fina, não consegue armazenar nem calor nem água. E os 4 gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, não têm nem mesmo superfície. Mas não são só os planetas que podem abrigar vida. Há também as luas. Nossos planetas principais têm mais de 100 luas no total, e algumas são maiores que o planeta Mercúrio. Um exemplo impressionante é a Io. Ela gira em torno de Júpiter de uma distância de 400 mil quilômetros e é quase do mesmo tamanho que a nossa Lua. Olhando Io mais de perto, você descreveria como uma lua infernal. Afinal de contas, as estruturas mais aparentes na sua superfície são vulcões e piscinas de lavas de dimensões gigantescas. Existem mares de enxofre liquefeito,
um elemento que cobre o planeta inteiro em vários estados agregados, de gasoso a líquido a sólido. E isso dá a Io sua aparência colorida. De todos os corpos do nosso sistema solar, Io tem os vulcões mais ativos. As erupções constantes lançam lavas escaldantes a quase 300 quilômetros de altura. Além das grandes piscinas de lava, que têm até 400 quilômetros de largura, há também rios de lava que fluem por centenas de quilômetros. Próximo à temperatura ardente da lava, a temperatura cai imediatamente para 130 graus negativos. Condições extremas como essa não podem ser consideradas um ambiente propício para abrigar vida. Nossa próxima parada parece ser ainda mais fria. Estamos falando da Europa. Essa lua é coberta por uma crosta de gelo de quase 10 quilômetros de profundidade e tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de oxigênio. A superfície é muito brilhosa e está entre as mais lisas e jovens de todas as luas. Ela possui uma rede de cumes e trincheiras caóticos que são visualmente impressionantes. Essas, chamadas Line, lembram muitos campos de gelo na Terra. As posições e alinhamentos da Line não podem ser explicados por processos geológicos, mas nos deixam uma pista de um dos maiores segredos de nosso sistema solar. Debaixo da crosta de gelo da Europa, há um grande oceano de água líquida. Essa água interage com a superfície, constantemente renovando-a, e as Line são criadas nesse processo. Cientistas já estão pensando numa sonda que possa perfurar o gelo e penetrar a água, o elemento que gerou a primeira vida na Terra. Dois outros ingredientes importantes são calor e oxigênio. Na superfície de Europa, a temperatura média é de 150 graus negativos. É muito longe do Sol para que calor significativo chegue aqui. Mas a gravidade de Júpiter cria forças de maré que aquecem a Europa por dentro e evitam o congelamento da água. E tem oxigênio também, liberado do gelo por radiações cósmicas. De acordo com estimativas científicas, as águas aqui poderiam ser mais ricas em oxigênio que os oceanos na Terra. Então, apesar de todo o frio na superfície, Europa é de fato um forte candidato à vida alienígena. Ainda assim, esse mundo gelado parece bem diferente do nosso. Tem um que é muito mais parecido com a Terra, que é a maior lua de Saturno. Só o seu tamanho já é impressionante. Na verdade, é ainda maior que o planeta Mercúrio. Portanto, foi batizado de Titã. Titã é a única lua conhecida por ter uma atmosfera muito densa. Ela consiste principalmente de nitrogênio e é rica em metano. Na superfície, as temperaturas chegam a 170 graus negativos. Mas Titã tem paisagens que parecem muito com as da Terra. Ao longo do Equador, há uma região chamada Xanadu, que é quase do tamanho da Austrália. Aqui encontramos montanhas de mais de 1,5 km de altura, compostas por água congelada levada pela chuva de metano. Devido às baixas temperaturas, esse gelo é duro feito pedra. Não tem água líquida devido ao frio. Ao invés, piscinas e mesmo mares de metano definem a paisagem. Contrastando com os mares de metano, há as áreas desérticas, dominadas por dunas. Essas dunas têm centenas de quilômetros de comprimento e até 150 metros de altura. Elas são compostas por materiais orgânicos que secaram após chover na superfície de Titã. Com todas essas semelhanças visuais com a nossa Terra, é fácil imaginar a vida aqui. Por causa do frio, é impossível existirem formas de vida à base de água, mas dados atuais de Titã têm nos dado pistas emocionantes. Cientistas especulam que possa haver organismos baseados em metano que consomem hidrogênio, do mesmo jeito que nós consumimos oxigênio. Ninguém sabe o que essas criaturas poderiam ser. O curso de ação é claro. Nós temos que mandar mais naves espaciais, sondas e astromóveis para lá para analisar cada pedacinho do gelo. Ainda temos outro corpo astral interessante na nossa lista, mas que é bastante inexplorado. É um planeta anão, mas é muito mais perto que os do cinturão de Kuiper. Há um outro anel de asteroides localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, e lá encontramos o planeta gelado de Ceres. A nave espacial Dawn será a primeira a visitá-lo em 2015 para nos dar informações detalhadas. Mas Ceres já é conhecido por ser parecido com a Europa. Talvez tenha até um oceano subglacial.
Isso é muito interessante porque até a Terra um dia foi completamente congelada, enquanto a vida no oceano subglacial foi mantida. Existem muitas maravilhas a serem encontradas mesmo no nosso sistema solar. Quem pode afirmar sobre as chances de ter vida extraterrestre no universo inteiro? Observe esta imagem de primeira. Parece uma típica imagem do nosso céu à noite com muitas estrelas. Na verdade, não é muito longe disso. A surpresa é que a área que vemos aqui é muito pequena. É só 1/10 do espaço que a Lua ocupa em nosso campo de visão. E o que vemos brilhando lá não são apenas estrelas. Não! Todas essas pequenas luzes são galáxias em pleno desenvolvimento. Imagine só isso. Atrás de um pedacinho do nosso céu, quase do tamanho de uma unha, há mais de 10.000 galáxias. Cada galáxia contém bilhões de sistemas solares. Então, mesmo que não haja outro caso de vida inteligente no nosso sistema solar, qual é a probabilidade quando multiplicamos essas chances por 1 trilhão? Por enquanto, nós podemos apenas especular e sonhar com os mundos fascinantes que podem existir lá fora no nosso universo.